Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana muito animados? E nossa primeira aula de hoje é uma aula de história, porque nós vamos falar sobre mais um povo que contribuiu para a formação do povo brasileiro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os africanos, tá bom? Esse conteúdo está no nosso livro de história, na página 62. E como de costume, eu coloquei aqui o nosso livro, a página do nosso livro. Como o texto é um pouquinho extenso, eu vou lendo, vou pausando, vou conversando com vocês, tá bom? E aqui está a primeira parte. A gente começa logo aqui. Bom, lembra, antes da gente começar a leitura, lembra que eu falei para vocês que a formação do povo brasileiro deu-se início através de 3 povos distintos? Dos indígenas, dos brancos, né? Que são os europeus, e dos africanos. Nós já estudamos, já estudamos um pouquinho sobre os indígenas, sobre os europeus, e agora vamos ver os africanos, tá bom? Os negros africanos foram trazidos pelos portugueses em navios negreiros para trabalharem como escravos nas lavouras. Os negros eram tratados como mercadoria. Viviam nas senzalas, suas roupas eram feitas de saco e às vezes nem tinham isso. Então, os portugueses eles encontraram o Brasil, que já era habitado por indígenas, e descobriram que aqui nessas terras existiam muitas riquezas. E eles começaram a criar as lavouras. Porém, eles precisavam de mão de obra. E eles foram lá na África, pegaram esses africanos, que eram pessoas como eles também, porém tinham a pele escura, a pele negra. E eles trouxeram esses africanos para escravizá-los aqui nas lavouras, tá bom? Eles moravam em senzalas, eles não tinham uma casa, não era uma casa, era um lugar que eles ficavam. As roupas deles, quando eles tinham, elas eram feitas sempre de saco. Ou então nem roupa eles tinham. A alimentação era regrada. O que isso quer dizer? Eles tinham regras, eles só poderiam comer determinadas coisas em determinados horários, tá bom? E por isso mesmo, os escravos inventaram diversos pratos como os restos dos alimentos da casa grande, como a feijoada, o cozido, o vatapá e entre tantas coisas. Então, sabe essa feijoada deliciosa que a gente come? Então, ela é uma invenção dos negros, dos africanos. Por quê? A casa grande, que era onde moravam as pessoas, né, os portugueses, as pessoas de pele branca, elas comiam as partes boas do porco. E aquilo que sobrava nos pratos, né? Que sobrava as partes mesmo do porco que eles não gostavam de comer, orelha, rabinho, tudo isso. As pessoas lá da Casa Branca, eles deixavam isso para que os negros comessem. Então, os brancos comiam tudo que era bom, que tinha muita carne, e deixavam esses restos para os negros, que além de trabalharem de sol a sol, não receberem dinheiro, eles só poderiam receber esses restos em determinados horários. Então, com a criatividade deles, eles criaram novos pratos. E um dos mais famosos, né, que a gente conhece hoje em dia, é a feijoada. Então, eles pegavam esses restos e misturavam ao feijão. E foi aí que deu-se início à comida feijoada, tá bom? Assim como o cozido, o vatapá também. Eu não mostrei, desculpa, deixa eu voltar. Esse aqui, ó, essa foto tá no livro de vocês, tá bom? Aqui são os negros sentados em roda, né? Podem ver que as roupas deles eram bem escassas, né? Esse é o povo africano. Vamos lá fazer a leitura. Os escravos, durante todo o seu cativeiro, eram castigados e quando fugiam eram caçados pelos capitães do mato. Então, eles, além de trabalharem incansavelmente, eles comerem os restos, né, do que sobrava, eles também eram castigados. E os castigos não era só ficar ali no cantinho pensando, não. Os castigos, eles eram físicos. Eles eram amarrados em troncos, eles apanhavam de chicote e muitas vezes ficavam ali com um castigo mais severo ainda. Eu uma vez fui até em um museu
e que mostrava que um dos castigos, olha só, eles amarravam, né, esses negros que tentaram fugir ou que fizeram algo muito ruim, amarravam esses negros e eles precisavam ficar olhando para o sol. O castigo só terminava quando aquele negro não pudesse mais enxergar. Então era algo muito pesado, algo muito ruim. E simplesmente porque eles eram negros, eles não fizeram nada de errado. Vamos lá. Os africanos também contribuíram bastante para a formação do povo brasileiro. Eles deixaram heranças, sabia? E não só na parte da gastronômica, na parte da comida. São heranças deles. Diversas palavras que hoje fazem parte do nosso vocabulário, diversos ingredientes e pratos das nossas comidas, diversas músicas, especialmente aquelas que têm instrumentos de membrana, como tambor, como batuque, e as danças. Além de grande contribuição dos contos de tradição oral relacionados à literatura. Então, os negros também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Eles deixaram comida de herança. Herança é algo que passa de um para o outro, e daqui a pouco todo mundo aprendeu, tá bom? Eles deixaram comida, dança, música, ingredientes, palavras também. Tudo isso é herança. A herança da religião dos negros ainda é muito forte, principalmente no que se refere ao sincretismo, o que é o sincretismo? É fusão, junção, duas crenças com a religião católica, fazendo a reinterpretação de seus elementos e associando-os aos santos católicos. Então, o que isso quer dizer? Lembra que eu já disse a vocês que os brancos, né, eles trouxeram a religião católica quando eles chegaram até aqui. Eles catequizaram os indígenas. Então, a religião vigente naquela época aqui seria a religião católica. E os negros, eles trouxeram também a própria religião deles. Porém, como eles eram muito castigados, como eles eram muito punidos, nem sempre eles poderiam manifestar a fé deles, aquilo que eles acreditavam. E o que eles fizeram? Uma fusão. Eles juntaram aquilo que eles acreditavam com aquilo que também era passado, né, pelas pessoas, pelos portugueses, pelos europeus, enfim. E eles fizeram esse sincretismo. Eles fizeram a fusão. E assim eles poderiam cultuar aquilo que eles acreditavam, tá bom? Bom, esse foi um pouquinho que a gente pôde conversar sobre a questão da herança dos africanos, sobre o que eles deixaram pra gente de bom, né? Vocabulário, comida, dança, história, tantas outras coisas, né? Deixa eu ver, o vestuário também pode ter alguma coisa que é influenciado. E também podemos refletir, podemos deixar agora para pensar, né? Que não é porque um tem a cor diferente do outro que devemos tratá-los mal, como foram tratados. Eles só foram tratados assim porque eles eram negros. E o racismo, o preconceito, não tá com nada. Somos todos iguais e devemos ser sempre tratados todos iguais, tá bom? E eu quis mostrar para vocês, nós precisamos estudar esse conteúdo para a gente entender a formação do povo brasileiro, tá bom? Agora você vai realizar as atividades lá do seu livro, tá bom? E qualquer dúvida vai entrar em contato com a gente, tá? Eu aguardo o seu contato, porque é muito importante essa nossa troca, tá? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!